Oceano Cast, o podcast mais profundo que você conhece, mas de outro jeito, né? Deve estar estranhando. Cadê os Rodrigos? Estão aqui, tá? Mas estão do lado de lá. Porque hoje a gente quer mergulhar ainda mais fundo. A gente vai levar o mar para amar. Por isso, todas mulheres aqui hoje. Vou começar me apresentando oficialmente também, né? Eu sou jornalista hoje, convidada aqui, tô com uma apresentadora convidada. Meu nome é Carol Barcelos, eu tô de calça jeans. Eu sou uma mulher de 1,62 m, quase 3, muito esticada, cabelo comprido. Tô descalça. Na verdade, todas nós estamos aqui hoje descalças. Mas deixa eu apresentar que a gente conseguiu, acho que, reunir uma equipe, né? Acho que é mais do que... É uma equipe porque existe cada uma chega com conteúdo e com conhecimento complementar para que a gente possa falar de oceano de uma forma mais bonita, mais profunda, mas também com muita informação. Então, vou por ordem aqui. Tatiana Roque, cientista, professora da UFRJ, primeira secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. Prazer, que bom estar aqui com a gente. Prazer. Ao lado dela, Bárbara Pinheiro, mestre e doutora em oceanografia, pesquisadora, coordenadora nacional do Black Women in Ecology and Marine Science. Eu não tô nem entendendo minha letra. Evolution in Marine Science. Evolution in Marine Science. Então tinha uma a mais. Bárbara, só que você se apresentou de um outro jeito quando a gente se conheceu há pouco. Pode fazer? Posso. Eu adoro me apresentar. Oi, eu sou Bárbara, eu sou mulher negra nordestina, sou sereia, cientista e Jedi. Mas o Jedi é bacana, posso já falar por quê? Por favor, vai. Porque eu luto por justiça, equidade, diversidade e inclusão nas ciências marinhas. Essa apresentação aí é muito melhor. É legal, né? E a Isabela Muniz, formada em ecopsicologia pela UF. Você é da UF? Sou da UF. Também, somos companheiros de faculdade, então, uma outra formação. E tem tido vivências em processos em ecovilas na Europa. Seu currículo vai muito além disso, né? Então a gente vai, ao longo da conversa, passear um pouco também sobre tudo que você já viveu e sua relação intensa com o oceano. Maravilha. É isso, minha relação com a natureza desde pequena, então também vivi em comunidades indígenas na Bahia, sou meio nômade e nessa pesquisa da saúde, de ser humano-natureza, como que a gente consegue fazer esse equilíbrio acontecer na Terra. É mais ou menos por aí. A gente começou brincando, né, falando hoje a gente vai levar o mar para amar, claro, porque... Acho que é a solução para tudo e provavelmente é a solução para a gente conseguir caminhar de uma forma mais eficiente para a salvação do que é a nossa vida. Mas aí o Rodrigo, né, não tem como não trazê-lo para a história, porque ele falou, olha, a gente esquece da origem, né? O nosso primeiro contato na vida, ele é na água e é dentro da barriga de uma mulher. Então acho que tem muitos motivos para estarmos juntas hoje. Como a gente começou falando de amor, eu vou pular para paixão, queria saber só que cada uma de vocês falasse de onde vem, assim. Quando vocês falaram, cara, isso aqui é minha paixão. Eu ia apontar para cá, mas eu digo assim, o que tá aqui dentro, né? É a nossa paixão. Quer começar? Sim, a paixão pelo mar, né? Eu, desde muito pequena, fui criada em lugares com muita relação com o mar. Uma cidade pequena da região dos Lagos, São Pedro da Aldeia. Eu fui criada literalmente dentro da Lagoa de Araruama, que agora está passando por um momento até de idas e vindas, em que ela está ficando mais despoluída, o que é muito bom, ainda não de forma estável, infelizmente, como quando eu era pequena, aquela água transparente. E eu nasci, cresci, passei os melhores momentos da minha vida na infância, mergulhada dentro daquela lagoa, indo comprar o camarão ali do pescador, né? E eu acho que vem daí realmente uma relação muito visceral que eu tenho com toda essa cultura da praia, da pesca, do mar, além de hoje estar morando em Itacoatiara. Nossa, que é uma delícia. É difícil a gente recuperar nossas lembranças sem passar pelo mar, né? Como alguns dos melhores momentos que a gente teve na vida. Total. Eu sou suspeita para falar, né? Deixa eu começar também, eu gostei muito que você começou fazendo sua autodescrição. Eu sou, né, como eu falei um pouco do Mulher Negra, mas eu estou vestindo um macacãozinho bege com azul de estampas. Tô de cabelo, meu cabelo é preto cacheado, preso, né? E eu tô usando bijuterias de uma tribo indígena lá da Paraíba, né? E em relação à paixão, eu sou de Recife e a minha paixão são os recifes. Os recifes de coral, que são esses ecossistemas incríveis, as florestas marinhas que a gente tem. Eu tive o privilégio de nascer numa terra que
que é banhada por esse ecossistema, né, que protege a costa, que traz alimento, que traz essa biodiversidade. Então, não tem como não dizer que a minha paixão é coisa diferente. São os recifes de coral. Tá no teu olhar. Que lindo. Eu também, minha audiodescrição, eu tô de azul, com uma calça larga, blusa larga azul, colar azul, brinco de peixinho, bem oceânico. Ah, eu vim bom também, ó. Só que não chega a ser peixinho, é peixão, na verdade. E minha relação com o mar é engraçado, porque eu sou de Minas, então eu venho das águas doces, da cachoeira, e é aquele encontro, né? Aquele encontro do rio com o mar que gera essa explosão de alegria, de paixão mesmo. Então eu passei na UF, fui morar em Rio das Ostras, lá pertinho, e aí, desde então, viver a cultura caiçara, pé na areia, andar de bike, nossa, sair da faculdade, ir para o mar e ficar ali pensando, né? Psicologia, a gente, nossa, pensa sobre o mundo inteiro. E a partir dali eu fui entendendo essa relação também, como que a saúde está totalmente interligada com a nossa conexão com a natureza. Se a gente fica totalmente isolado em si mesmo, né? A gente perde esse tato, né, essa percepção de quanto que a gente é interdependente, né, que está tudo interligado. Então, quando a gente começa a adentrar nesse universo, né, e lembrar que somos natureza, tudo muda, né? Eu acho que um ponto principal é isso, que a gente esqueceu que a gente é natureza, né? O nosso corpo é natureza. Quando pergunta assim, como que você sente quando você vai para a natureza? E esquece de falar de si mesmo, né? Então, assim, nosso próprio corpo, né? A gente é feito, a maioria de água, né? 70% de água. Então, essa relação das águas do oceano com a gente mesmo é desde o nosso nascimento, né? Então, eu gosto muito de fazer a metáfora que você trouxe no começo, né? Das mulheres, que é o grande útero. Eu vejo o oceano como um grande útero da Terra, porque veio dali toda a vida da Terra, né? Os primeiros micróbios ali, micro-organismos nasceram e emergiram e aí foram, né, evolucionando lá tudo até chegar onde a gente está hoje. E a gente não sabe nem a metade dos mistérios que tem debaixo do mar, né? Então, o ser humano ainda nem é capaz de acessar tudo, né? E é muita prepotência a gente achar que a gente é maior do que essa natureza toda, né? A gente está aqui para pensar também em soluções, né, para trazer. Eu acho que tudo passa pela educação, né? Quando a gente pensa em evolução, tem que ter como base a educação. Mas quando a gente está falando de oceano, o que você traz é muito relevante, porque a gente está falando de evolução, de como preservar, de como melhorar, mas, na verdade, isso passa por um resgate o tempo todo. Que cada vez mais a gente algumas pessoas têm tentado fazer, né? É você voltar, vamos lá para o início da história, vamos conhecer o que a gente ainda não conhece. Vamos voltar nos povos ancestrais, nos povos originários, para entender, né, a origem disso tudo. Eu acho que foi uma coisa muito bacana que eu também levei para minha vida, né? Eu estudei aquela coisa, fiz biologia, fiz antes técnico em química, fiz biologia, fui fazendo mestrado e doutorado em oceanografia, gerando muito dado, muito conhecimento, tendo a oportunidade de realmente estar contribuindo com a ciência. Mas chegou um determinado ponto da minha vida e da minha carreira que era isso, assim, ou eu voltava e incluía realmente assim a sociedade, tentava de fato buscar por uma justiça, uma equidade, uma diversidade, uma inclusão. E ao dizer isso nas ciências é muito difícil, porque, né, a academia, de uma maneira geral, é um ambiente muito masculino, nossa. muito branco, muito sudestino. Embora, né, a gente tem, graças a Deus, universidades em todos os países, em todo o país, mas quando a gente pensa, né, quem são os grandes pesquisadores. Então, trazer isso de fazer a ciência com os povos originários, com os povos tradicionais, tem feito muita diferença na minha vida, né? Hoje em dia, o meu projeto de pesquisa, o Pacto Mar, ele é 100% em colaboração com pescadores artesanais de todo o litoral paulista, de Ubatuba a Cananéia, e aí a gente tem um conselho, né, de pesquisa. Então eu não cheguei lá dizendo, olha, eu vim aqui com um questionário, quero pegar todos os conhecimentos. Não, a gente vai para as comunidades junto com gestores ambientais, junto com cientistas, junto com sociedade civil organizada, conversar e juntos escolher quais são
os problemas socioambientais, principalmente no meu caso agora, da pesca artesanal, que a gente pode começar a trabalhar em conjunto e buscar uma solução. E eu acho que isso é muito... É isso mesmo, esse resgate da gente até mostrar para o mundo científico que a gente precisa, né, dentro da academia, trazer a ciência para ajudar nessa mudança, né, nessa nova mudança. Não, eu queria pegar um fio, né, do que a Bárbara está falando, que eu acho que a gente está passando por um momento em que a ciência ela vive uma crise também, né, uma crise de confiança. As pessoas estão começando a desconfiar, a gente tem negacionismo, fake news, e isso eu acho que também diz respeito a uma dificuldade da ciência se comunicar com as pessoas, da ciência mostrar a utilidade real, concreta na vida das pessoas. Então, eu acho que o que você está falando é muito bacana, porque é essa maneira da ciência sair desses muros, da tal da torre de marfim, né? Desse ambiente duro, tão masculino da universidade, e chegar mais perto das pessoas. Eu acho que essa, inclusive, é uma solução para a gente conseguir criar alianças, né? E afetar realmente os corações e mentes, que é isso que vai nos ajudar a resolver os problemas ambientais como um todo, e em particular a questão do mar, né? A questão do oceano. Então, eu acho que é muito bacana o que você está falando, também super acredito nesse tipo de fazer científico, né? Eu acho que aqui tem uma coisa legal nesse grupo, que todas somos cientistas, mas que eu acho que temos uma visão comum de como a gente tem que fazer uma ciência mais próxima das pessoas, né? Agora a gente vê o impacto que tem a falta de diversidade, né? Como isso é grave, como dificulta os processos. Acho que de alguma forma isso aqui é um posicionamento também, né? A gente está levando diversidade, assim, no nível mais básico, né? Porque a diversidade ela é muito mais ampla. Mas você limita quem está produzindo conhecimento, você limita o alcance do conhecimento. E aí tem um ponto que eu queria que você trouxesse, Tatiana, que não dá para a gente falar de meio ambiente e não falar de desigualdade social. Porque porque normalmente a parte da sociedade mais excluída do acesso à ciência, do acesso ao conhecimento e da tomada de decisão, ela é que mais sofre com as consequências do meio ambiente. Então, pensando no Rio de Janeiro, é um ponto que cada vez mais tem que ser trabalhado. Assim, o Rio é uma cidade que não existe rio sem mar, né? É a primeira associação. A gente tem uma conexão de paixão, né? Carioca é muito apaixonado, mas também tem uma relação que a economia do Rio, ela está baseada no mar. Sim. Não, o mar é essencial para o Rio, e a gente sente isso de maneiras que são muito positivas, né? Como a economia do mar, que é uma coisa que traz riqueza, emprego, nos ajuda a diminuir as desigualdades sociais, mas também com impactos negativos, porque a gente sabe que hoje o mar está subindo, né, por causa das mudanças climáticas. Há uma elevação do nível do mar, por exemplo, e isso afeta uma série de coisas na cidade, porque o Rio tem mais de 260 cursos de água, por exemplo, que são todos impactados pelo mar, né, pela dinâmica do mar. E isso faz com que, por exemplo, enchentes possam ser mais graves naqueles lugares onde já havia enchentes regulares, elas podem ser mais graves. Então, é uma dimensão muito concreta da desigualdade do que você está falando, né? Porque esses efeitos das mudanças climáticas, que também incidem a partir dos oceanos, eles afetam desigualmente as pessoas. As pessoas mais vulneráveis, que viviam em locais em que tinha muita enchente, elas vão sentir isso ainda mais. Então, é muito importante que a gente tenha políticas de adaptação a isso. E a gente tem no Rio de Janeiro uma série de políticas. Um exemplo são os piscinões, né, que é uma maneira de você absorver essas águas com estruturas, como uma espécie de tanques, né, muito enormes, que conseguem segurar a água ali e não deixar que essa água atinja as populações mais vulneráveis, né? Tem agora mesmo no Jardim Maravilha, está sendo construído um desses piscinões, que é numa região de Guaratiba, super afetada por enchentes. Então, eu acho que esses são exemplos bem concretos de políticas de adaptação que têm a ver com o impacto da elevação dos oceanos na cidade, e principalmente com a população mais vulnerável. E aí fica difícil a gente conseguir... não tem como isolar, né? A gente não consegue isolar os assuntos. Então, assim, quando a gente fala em meio ambiente, desigualdade social está junto, e o momento da sociedade também.
E uma sociedade que está cada um querendo ir para um lado, ir para um extremo, e que pouco se fala e que pouco se une, eu acho que temas urgentes que dizem respeito a todos, eles ficam sempre em segundo e terceiro lugar, porque é muito difícil você conseguir promover essa união. Mas é o que a ciência, muitas vezes, tem um alcance mais eficiente, porque fala assim, olha, tá aqui, vocês estão vendo? Não é achismo, não é opinião, não é porque eu sou da natureza, é porque é dado, né? Tem um dado que o Rodrigo me passou, que nos últimos 20 anos a taxa de aquecimento do oceano dobrou e que não existe uma oscilação, né? Então, assim, não tem como você reduzir. Física pura, Como né? fazer para atrair? As pessoas falam assim, olha só, vocês não estão entendendo, não tem esse tempo, não dá para você estar preocupado com outras coisas. Nesse assunto, a gente precisa estar junto, porque é urgente para todo mundo. Tem uma tática, assim, né, que a gente, desde a comunidade científica, desde quando a gente viu lá da década de 60, né, começou a falar das questões ambientais, vieram muito através do medo, né, desse pavor da urgência. Então, isso a gente viu que isso não funciona muito. Então, é melhor a gente puxar a galera pelo lugar do afeto. Então, assim, como que você pode se conectar com isso, né? Como que você pode abraçar essa causa pelo amor, né? Que a gente fica muito no ódio, muito na raiva, muito não sei o que, lá. Mas calma aí, também tem um lado do amor, né? Que eu acho que é o que agrega mais, assim. E aí o que a gente consegue fazer, né? Criar coletivos, criar colaborações, criar cooperativas, né, locais, né? Porque a gente quer abraçar o mundo, mas esquece de olhar para onde a gente está. Então, o que você pode fazer no seu bairro? O que você pode fazer na sua escola? O que você pode fazer na feirinha ali dos seus agricultores, né? Então, a gente começa a subverter esse sistema e essa lógica megalomaníaca e começa a voltar para o local que você habita, né? Então, como que a gente vai desbancar isso tudo? Percebendo qual lugar você vai dar apoio. Então, por exemplo, essa empresa aqui eu sei que destrói metade da floresta ou metade do oceano. Para que eu vou comprar dali se eu posso comprar do seu Zé da feira, que é meu vizinho? Se aproxima, você traz para a vida. Aproxima. Tem um termo que a gente fala que é biofilia, né? Que é esse lugar de afeto, né? De você em relação com a natureza. Então é intrínseco. Isso é intrínseco. Mas o que acontece? Gera uma produção de subjetividade, que inclusive eu quero indicar um livro do Guattari que chama As Três Ecologias, que ele fala dessa produção de subjetividade que é criada através do desejo, né? Então, aí vem o sistema capitalista, captura isso e coloca a felicidade como um desejo de compra. Então, como que a gente subverte isso e percebe que não está ali no dinheiro, né? Está literalmente na maneira como você vive, nos afetos que você tem com a sua comunidade. Os povos indígenas, né, tradicionais, ensinam isso há milênios, há anos, né? Os tradicionais, os povos africanos também, que é o senso de comunidade, é o senso de pertencimento. O que a gente vê hoje em dia é muito as doenças, né, mentais, depressão, ansiedade, e aí já tem o termo que é ecoansiedade, né, que é quando a gente sofre dessas catástrofes climáticas e como que isso afeta a nossa vida. E aí como que a gente lida com isso? Através do coletivo. Então, quando a gente vê o desastre de Mariana, o desastre em São Sebastião, né, em Petrópolis, que sempre rola, o que acontece? A comunidade inteira se junta para se reerguer. E é ali que vem a força, sabe? Então, não é uma pessoa que vai mudar o mundo, né? É literalmente sair dessa visão ego, né? Do ego ao eco, né? Então, sair dessa visão ecocêntrica, né? Ali do antropoceno e vai para o coletivo de novo. Eu queria pegar um trechinho que você falou, que eu lembrei, recentemente eu participei do TEDx aqui no Rio de Janeiro, a última vez que eu vim foi no TEDx, e uma das coisas que o pessoal falou que foi mais marcante, né, já que a gente está no podcast, foi a questão do som, e a relação do som dos recifes com a temperatura do oceano, né? Uma das coisas que eu mais gostava, de longe, que eu mais gosto quando eu estou mergulhando nos recifes, é o barulhinho, aquele tic-tic-tic. E muito engraçado porque algumas pessoas pensavam, eu pensava que aquilo ali era o barulho do equipamento, ninguém relacionava aquele barulhinho à vida pulsante que tem no Recife. E quando a temperatura do oceano, né, tá cada ano que passa, vai batendo recorde, né? 2023 foi o ano mais quente registrado, 2024 foi o ano mais quente registrado, 2025 tá indo pro mesmo caminho. E
E ano passado a gente teve o maior evento de branqueamento lá na minha região, na Costa dos Corais, né? Na APA Costa dos Corais, que vai desde Pernambuco até Alagoas. E a gente passou quase 2 meses onde a temperatura não baixava de 30 à noite. Era uma coisa louca. mais bonito do Brasil, né? Eu sou suspeita para falar. Mas é realmente muito bonito. E essa relação com o som, quando eu fui mergulhar com o Tomé, e aí a gente mergulhou, cadê? A gente não ouvia. Não ouvia o tic-tic. Ai, que tristeza. A temperatura, né, foi matando, foi deixando os corais mais brancos, mais frágeis. Né? A gente teve uma mortalidade de mais de 80% dos corais na Costa dos Corais ano passado. E isso, como que a gente lida, né, com essa questão? E eu acho que é muito importante. E outro ponto que foi muito legal que você trouxe, Bela, da questão dos sentimentos, né? Do que a gente sente. As comunidades negras, elas têm um sentimento de muito medo do oceano, porque o oceano foi a via, né, que realmente separou todo o nosso povo ancestral de África, trazendo para cá, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente trouxe milhares de africanos para cá. Tem histórias que contam que até a própria rota de imigração de tubarões mudou por causa da questão da precariedade que era todo esse processo. Então, existe um medo muito intrínseco. Então, para a gente saber lidar com isso, para a gente transformar, né, esse amor, vem muito também da ancestralidade, de poder relacionar os oceanos e as águas com deuses, com coisas superiores, superiores a nossa vida, o nosso cotidiano, dia a dia, né? A gente saber que tudo tem ligado, que principalmente tudo tem que estar equilibrado, né? Eu acho que isso é muito bacana. Você trouxe essa potência da sensação, né? De estar no mar, né? Que eu tenho, pelo menos assim, para mim é uma sensação de... Parece que limpa a minha energia, eu zero o dia, é onde eu vou rezar, é onde eu vou pensar. Eu fui pro mar, eu perdi a minha avó tem menos de um mês, e a minha avó foi uma mãe também, foi minha mãe durante um tempo. E a nossa conexão era muito pelo mar, porque ela acredita muito na potência, sempre acreditou muito na potência do mar, e eu aprendi isso com ela. Então, como ela faleceu em Maceió, eu não pude visitá-la, eu não pude me despedir, eu fui pro mar para me despedir da minha avó. Então, assim, o mar, ele representa muito, ele tem uma força na nossa vida, pelo menos a minha tem, assim, que é difícil de mensurar. E quando você fala da sensação, e você trouxe um pouco isso também, e eu também vi teu olho brilhar quando você falou de São Pedro da Aldeia, que é um lugar que é conhecido pela água muito bonita, tem um bem-estar em estar na natureza. E é um bem-estar que ele é muito acessível a todo mundo. Mas eu acho contraditório que a gente vive um momento em que o bem-estar, ele é falado o tempo inteiro, mas muito com um olhar industrial e muito associado a, não sei, a uma performance. Eu acho que é associado a sentimentos que seriam contraditórios quando se fala de bem-estar. Vocês conseguem trazer assim, tipo, o bem-estar, né, o discurso do bem-estar e a indústria do bem-estar que seja para esse lugar, tipo, poxa, existe um bem-estar que tá ali, ó. Você tá perto do mar, você tá numa floresta, e o Rio de Janeiro tem tudo isso. Intrínseco. Eu tenho uma ideia de... É tipo assim... Vamos lá. Essa indústria da wellness, né, que gera bilhões de dólares e milhões por ano. E a gente esquece que não é um produtinho de skincare que a gente vai passar, beleza, isso vai ajudar a sua pele, né, ok, saúde, mas é literalmente você sair de casa, observar os passarinhos, o que tá ali à sua volta, né, andar com consciência, é tipo uma meditação ativa ali, não é algo extraordinário, sabe, é algo que tá no seu dia a dia, né, quando você pega uma planta, tira o tempero ali, quando você planta algo ali no seu quintal, né? É algo que a gente, antigamente, na terra, né? É essa conexão com a terra, que os nossos pais, nossos avós ainda tiveram muito isso, né? Tem a geração de agora que nasce e acha que que a comida vem do mercado, né? Que não sabe nem de onde vem, para onde vai, sabe? Que vem da sacola, né? É uma coisa absurda, que vira até cômico, né? Então, e também a gente é o único animal que, eu vou falar o termo chulo, mas que a gente caga na nossa água, né? Que, pelo amor de Deus, gente... Nunca vi isso, a gente precisa ainda de ter mecanismos para limpar toda a sujeira que a gente coloca no oceano, sabe? Então, assim,
a gente está caminhando para um lugar que, peraí, vamos dar um pause, né? Vamos olhar para isso tudo, que a gente tem tecnologia para isso, a gente tem conhecimento para isso, e só está indo no automático, né? Eu acho que 3 sensações que a gente já comentou algumas delas, né? A primeira é aquela questão do útero, né? Da água, da gente, de todo mundo, né? Todos os humanos nascendo. Mas tem uma muito básica, que qualquer pessoa em qualquer lugar desse planeta, ao respirar, está conectada com o oceano, né? Isso é básico demais. A gente saber que o oxigênio desse planeta, né? É produzido, na maioria, por micro-algas que vivem na superfície do oceano. Então, assim, não interessa onde você está, qualquer sensação, se você não tem a sorte, o privilégio de poder ir, né, sentir as ondas, aquele barulhinho, onde você estiver, se você respirar, você está respirando oceano, você está respirando o oxigênio que veio do oceano e foi para a atmosfera. Então, está conectado em qualquer lugar. Eu faria um pequeno contraponto entre essa ideia de bem-estar e a ideia de bem viver. Bem viver, que é esse conceito indígena, latino-americano, super importante para a gente pensar como uma vida conectada à natureza, ela produz um valor em si mesmo. Então, é deslocar um pouco a questão do valor, né, econômico, que normalmente é ligado à abundância de bens materiais, como você falou, e que agora incide inclusive na questão do wellness, né, de você fazer uma série de intervenções, etc. E eu acho que o bem-estar, ainda que seja uma palavra que também dê para tirar esse sentido, eu acho que ele ficou muito associado a essa indústria. Então, talvez se a gente fizer o contraponto com o bem viver, a gente consiga falar melhor desses valores, né, de uma nova economia, digamos assim, que seja muito mais baseada nos valores da convivência com os próximos e com a natureza, do que na acumulação, na abundância, no crescimento, né, que são ideias que, inclusive, são muito ameaçadoras para o meio ambiente. E para tentar, de alguma forma, acelerar esse processo de transformação, existe a ciência, existe muita gente envolvida, como acontece aqui, né, no oceano, assim, muita gente envolvida com isso, mas a educação, que a gente precisa mudar ali na origem, porque senão a gente vai estar sempre tentando dar um jeitinho, minimizar, aliviar aqui ou lá. Uhum. Mas uma transformação, seja ela qual for numa sociedade, ela tem que começar na educação. O que a gente pode fazer para mexer no que as crianças aprendem ali, tipo, no primeiro contato que elas têm com conhecimentos da vida, que já são tão cerceados esses O conhecimentos. Brasil está pioneiríssimo nessa questão, né? A gente está na década do oceano, né? Ou seja, a Unesco decretou que de 2021 até 2030 nós estamos na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que a gente chama, né, década do oceano. E um dos pilares, né, da década traz também essa questão da cultura oceânica. E o que é isso, a cultura oceânica? É essa relação que a gente tem com o oceano, né? E o que o oceano representa na nossa vida, né? E a educação está muito ligada a isso. O que aconteceu aqui no Brasil? O Brasil foi o primeiro país do mundo que conseguiu, através do Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Educação, eles assinaram um acordo para ser o primeiro país do mundo a colocar um currículo azul na base da educação de todas as escolas do Brasil. Então, é um processo que está sendo cabeçado por esses 2 ministérios, pelo programa Maré de Ciência da Unifesp, que eu tenho a grande alegria de fazer parte, que é coordenado pelo professor Ronaldo Cristofoletti. Tem uma equipe incrível. E a gente até ganhou recentemente agora o prêmio, né, do Serviço Público Brasileiro em educação, porque é isso, precisamos levar para a escola, desde pequeno, a importância do oceano nas nossas vidas. O que a gente influencia e o que o oceano influencia na gente. E aí também a gente tem vários programas, eu acho que a Tatiana conhece também, das escolas azuis, né, que é uma rede que começou em Portugal, mas o Brasil também expandiu. Hoje é o país que tem mais escolas azuis também no mundo, que já está trabalhando uma série, esses conceitos, né, de colocar esse currículo azul, essa cultura do oceano nas escolas. É incrível. Eu acho super interessante, muito legal, né, que o Brasil está sendo pioneiro aí.
e é a cultura oceânica dentro de uma cultura regenerativa, né? E aí a gente pode pegar exemplos de célebres Paulo Freire, né, que eu acho que traz uma educação ali da pedagogia inserida na comunidade, né? Então, como psicóloga, né, o que eu acho super interessante é que desde a infância, né, a gente criar essa relação da criança com contato com a natureza, seja no oceano, seja ali plantando uma sementinha. Todo mundo, eu acho que já fez aquele feijãozinho, né, que levou para casa e plantou No algodão. Algodãozinho. E como que a gente lembra disso até hoje, né? Porque uma tem memória afeto, né? afetiva, exatamente. E na infância é onde a gente brota essas memórias afetivas, né? Então, quanto mais a criança tem esse acesso, né, à natureza, essa vida, né, abundante, a diversidade, né? A natureza ensina isso, a diversidade. Tá todo mundo em conjunto ali. Ninguém é melhor que ninguém. Tá todo mundo em colaboração. E aí, quanto mais a gente estuda a natureza em si e traz isso para dentro da escola, a gente para de pegar modelos eurocêntricos e começa a pegar a nossa pedagogia aqui. O que é o Brasil, né? O que é a nossa comunidade? Esse país maravilhoso, plural, né? Com uma potência enorme, e a gente fica ainda sendo colonizado. Sabe que é a coisa mais bacana? Cultura oceânica, em inglês, chama Ocean Literacy, ou seja, literacia oceânica. Em Portugal, inclusive, eles ainda traduzem para literacia, como se fosse aquela coisa de ensinar ainda o beabá. E aqui no Brasil, não. A tradução foi para cultura oceânica mesmo, para trazer essa relação assim, mais profunda, mais visceral. E que não é só aquela coisa do aprender o que é o oceano, por que o oceano é azul, por que o oceano é profundo. É aprender a relação do oceano, com a natureza, é saber que o oceano dá oxigênio, é saber que o oceano regula nosso clima, é saber que o oceano nos traz esse bem-estar quando a gente tem uma perda muito significativa, a gente consegue se conectar e se sentir em paz, né? Eu acho que essa coisa do Brasil também, até na própria forma de lidar com o tema, é bacana. E a Bárbara citou a década do oceano, né? Então queria dar essa novidade para quem ainda não sabe, que a próxima conferência da década dos oceanos vai ser no Rio, em 2027. Nós ganhamos a nossa candidatura para ser no Rio, a prefeitura, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, apresentaram essa candidatura e conseguimos. Então, eu acho que vai ser uma ocasião incrível para a gente trabalhar daqui até lá, na verdade, a questão da cultura oceânica, fazer aí um movimento pelas escolas azuis, pela cultura oceânica. Então, é algo que a gente está pensando para se preparar, porque o Rio vai receber essa, que é uma das maiores conferências mundiais. Vai ser uma coisa enorme no Rio de Janeiro, com a Unesco, né, com todas as lideranças mundiais dessa área. Então, eu acho que nós temos uma tarefa grande aí, né, de se preparar durante o ano de 2026 para receber essa conferência de uma maneira que mostre todo o potencial do Rio e também que aproveite a ocasião para a gente ir mudando algumas coisas, né, como a própria cultura oceânica, escolas azuis, que é algo que a gente pode tentar emplacar também. E também traz muita questão... Eu lembrando que esse ano a gente teve a terceira conferência do Oceano Nice e a gente fez bem o caminho de Nice a Belém, né? Que era a gente tem realmente uma urgência de trazer para a sociedade a importância do oceano para o clima, para o nosso dia a dia, para esses desastres que aconteceram, por exemplo, aqui em Petrópolis, no Rio Grande do Sul, né? O oceano está relacionado a isso. Por quê? Porque o oceano ele distribui a temperatura do planeta. As correntes elas estão distribuindo a temperatura do planeta, né? Ajudando as marés. O oceano ele absorve muito da temperatura, né? Do calor mesmo. É por isso até que aumenta. Não, são dois fatores, né, físicos bem bacanas, assim, né? A água, ela absorve mais calor e ela dilata, né? Por isso que os oceanos também estão aumentando. O nível do mar está aumentando. E também está aumentando por causa do derretimento, né? Porque quanto mais quente, vai derretendo o gelo. Então, são dois fatores realmente físicos que a gente não tem como fazer, que a gente precisa, de fato, atacar no grande problema, que é essa nossa matriz energética de queima de combustíveis fósseis, para poder tentar deixar o nosso planeta, que a gente só tem um, para sobreviver. E a gente tem essa relação. E eu tive agora em Belém, lá na COP, e foi muito bonito de ver a sociedade
né, agindo os povos do mar e das águas, né, participando da marcha global pelo clima, mostrando a importância, né, que o oceano tem para a vida deles desde o início, desde das artes de pesca, de ter o reconhecimento do território, a importância do oceano para o clima, que é algo que muito recentemente colocaram, por exemplo, nos acordos, até no próprio nos próprios documentos das COPs, de uma maneira geral, das COPs do clima, né? Infelizmente, não entrou tanto quanto a gente queria, mas saiu de Belém um grande movimento, né? A partir da relação Brasil-França, trazendo essa importância do oceano, de colocarem metas que estão relacionadas com o oceano, com a economia azul, com a restauração de ecossistemas, como os manguezais, como os recifes de corais, para a sustentação da vida no planeta. Então, isso foi fenomenal e está em muita relação. E aí, agora a gente vai sair de Belém para o Rio, trazendo essa relação. E lá em Belém também foi muito, muito bonito de ver toda a relação de onde tudo começou, que foi na Eco 92, aqui no Rio de Janeiro também. Então, do Rio para o Rio. Do Rio para o Rio. Então, eu acho que é isso, esse momento de você voltar e mostrar toda a força e a potência. Eu acho que é muito bacana. Então, eu estava lá também em Nice, né, nessa conferência, e teve uma conferência paralela de cidades que fizeram uma espécie de coalizão chamada Ocean Rise, que são cidades que vão sofrer com a elevação do nível do mar e que resolveram se juntar. E é muito impressionante assim as histórias, né? Porque tinha o Rio, tinha Nice, que são cidades que vão sofrer com a elevação do nível do mar, mas que, digamos assim, ainda dá um tempinho da gente se adaptar, mas tem outras que não. Tem cidades, né? Por exemplo, no Panamá, países inteiros, na verdade, países né? inteiros, exatamente, que já do estão Pacífico desaparecendo e estão precisando remover completamente umas cidades inteiras. Né? E a gente viu lá essas histórias, porque fazia parte da coalizão. Mas, ao mesmo tempo, assim, é muito impressionante ver o que está acontecendo nesses locais, mas, ao mesmo tempo, também o fato dessa coalizão ser criada dá uma esperança, porque é sinal de que as pessoas estão querendo se mexer, fazer alguma coisa juntas. E essas ações, eu acho que tem essa dificuldade, que elas são globais, né? Que não, ainda que a gente tenha aqui pensar global e agir local, nesse caso especificamente não é suficiente. A gente precisa também agir global. Então, essas coalizões, né, todo esse movimento que a Bárbara descreveu e mais essas iniciativas que vão surgindo diante das ameaças, eu acho que são muito importantes para a gente conseguir ainda fazer alguma coisa que ainda dá tempo, mas não muito. Reconhecer uma interdependência, né? Exato. Que quando a gente vai para o isolamento e não reconhece essa interdependência, que ela acontece quando você fala do micro ali, né? Quando você fala da gente, entender a importância da nossa relação com a praia, mas quando você vai para o macro também, assim, o problema de Maldivas não é de Maldivas. Exato. Aquilo tem um efeito no mundo inteiro. A exato. gente tinha alguns momentos, quando eu falo assim, ser humano, ainda tem alguns momentos, uma pretensão de isolamento. Tipo assim, não, isso aqui não vai respingar em mim, isso aqui não vai dar problema. E com isso você dificulta, né? Qualquer modificação e qualquer transformação. Dá para eleger, assim, o maior desafio agora? Vocês conseguiriam, assim? Nossa, o que mais... eu acho que mais vocês estão envolvidas agora, assim? Eu estou muito envolvida... Eu penso muito no plástico, né? Que é um desafio enorme aí, que a gente já tem ilhas de plástico no oceano, assim... Nossa, camadas e camadas, e o que a gente vai fazer com isso tudo, né? Então, políticas públicas em relação a isso... né, economia circular, né, que não existe jogar fora, o que a gente pode fazer com isso tudo, né, quais outros tipos de produtos, né, claro que tem plástico que são necessários, tipo plásticos hospitalares, né, que precisa ser descartável, mas o que faz com isso, né, para ele não cair no mar, né, que é literalmente um problemaço, né, que a gente viu por aqui também, então... Eu acho que é uma pauta que sempre está em mente, assim, né? A gente vai para a praia, vê ali plástico em todos os lugares, e eu acho que a gente ainda não deu conta disso, e é algo fundamental. Traz até um dado, uma informação que talvez impacte. Tem uma estimativa, tá? 4,9 milhões de toneladas de plástico no oceano.
Uau! Até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no mar. Nossa! Essa semana eu fui correr na Olha praia, isso. ontem ou anteontem, e aí eu tava voltando pro Leblon, de Ipanema pro Leblon. E aí eu percebi que quem tava correndo na minha frente, ele tava toda hora se abaixando. Ele tava catando plástico no caminho. E isso num horário em que a praia já foi limpa, e que não era fim de semana, em que a praia fica muito mais poluída. E ele tava fazendo o caminho, assim, e a quantidade... Você fala, não é possível. Absurdo, né? A gente anda e tem ali, Não, né? tem aquele negócio de você empilhar as garrafas PET, dá para chegar Na Lua e voltar 1000 na vezes. Lua. É uma loucura. Várias voltas no planeta. Eu acho que é E uma para pauta você, Baru, importante. qual a sua principal causa, foco agora de estudo ou desejo, É né? assim, hoje em dia realmente assim tentar fazer com que a ciência ela seja mais inclusiva, né? Trazer a questão da equidade, porque eu sei que assim a gente precisa de dados científicos para apoiar as políticas públicas, a gente precisa de dados científicos para embasar as leis, principalmente, né? Eu acho que e a ciência, como a gente conversou um pouco, a gente precisa trazer esse olhar, essas perguntas mais eficazes, essa comunicação mais eficaz. Então, atualmente, eu tenho atuado muito nessa questão de trazer equidade, comunicação científica e resgates de trabalhar junto, de coproduzir com as comunidades tradicionais e os povos originários, porque eles são detetores, são os verdadeiros guardiões. Eles sabiam fazer certo, então a gente vai lá e só perguntar. Eu acho que teve uma coisa muito, muito engraçada. Teve um pesquisador, o Carlinhos, ele é da Confrem, né, que é um órgão é um grupo de pescadores que vivem em unidades de conservação no Brasil. E agora em Belém, ele falou assim, olha, se a gente pudesse criar uma única norma no mundo inteiro, uma única NDC, né, ou seja, uma meta para o mundo todo, era dar de volta as terras dos povos originários, porque eles sabem fazer, dos povos originários e das pessoas, porque eles sabem mostrar o caminho, eles sabem cuidar de forma sustentável, eles sabem transformar em valores para a gente viver. Então, assim, só precisava isso. Devolve as terras para quem tá. Só precisa de um. Eu tô muito assim nesse caminho de que a gente precisa dar um passo atrás, reconhecer essas importâncias, e a ciência pode ir junto, pode trazer e pode dar voz que eles têm, né? Na verdade, o bom de lutar por equidade também é isso, assim, não é eu falar por eles. Vamos junto, vocês falam, né? Se no máximo eu puder ajudar, porque vocês não falam inglês, uma coisa assim, eu traduzo, mas trazê-los para a mesa, que isso é outra coisa muito importante que é trazer as mulheres para a mesa, né? A gente está muito, muito forte na questão, eu falando também no meu papel de representante da Liga das Mulheres pelo Oceano, que é, né, um movimento que a gente tem aqui no Brasil, onde a gente está por trás de muita coisa, mas na hora que a gente vê quem são os tomadores de decisão, quem são os representantes, qualquer tipo, na COP, você vê a mesa, quem vai falar, quem são as autoridades. Não tem mulheres que têm realmente poder. Eu estou torcendo muito, muito para que agora, né, eu vi recentemente que existe uma grande possibilidade que a próxima secretária-geral da ONU seja uma mulher, né? Oba. Então eu digo, Agora vai. Eu acho que é isso que eu tenho lutado, assim, para trabalhar essas questões. Traz mais conhecimento também, né? Traz muito A gente conhecimento. retoma, E cuidado, e atenção, e sabe dosar para o que é mais importante, eu acho, assim, sabe? Então a gente consegue multitarefa, claro, né? Multi sempre. Né, eu digo até o conhecimento quando a gente retoma para estudar o que a gente não teve acesso lá atrás, sabe? Quando você fala dos povos originários, tem muito conhecimento ali que a gente desconhece. E ao mesmo tempo, quando você fala da equidade, né, e da diversidade, isso também traz referências e vivências e histórias e experiências diferentes. Então, você consegue sentar ali numa mesa e falar assim, não, a gente tem mais opções de solução aqui, a gente tem conhecimentos que vêm de origens diversas e isso pode ajudar
né? Quando a Exato. gente junta isso Né? tudo, a gente tem algo muito mais rico. Né? Pensando em 2027, principal meta agora. Agora eu tô nessa, 2027. Tem 2 grandes acontecimentos, que tem Copa do Mundo Feminina também, no mesmo ano. Mas eu queria falar, antes de falar de 2027, eu queria falar de um desafio, né, que você perguntou. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande na política hoje, que é como conciliar a temporalidade da política eleitoral com a temporalidade longo prazo. do que a gente precisa fazer, que são sempre projetos de médio e longo prazo, que precisam reunir muitas forças e não combina com a temporalidade eleitoral. Não é um projeto de 4 anos, é um projeto de vida, né? Então, eu acho que vive hoje esse grande desafio na política. E ele só vai ser resolvido, na minha visão, se a gente conseguir introduzir muito mais a sociedade dentro da política representativa, dentro da política eleitoral. Ela não é mais suficiente. A gente vive uma crise da representação, né, dessa política representativa. Então, como a gente traz a sociedade, acho que todas nós estamos falando muito disso aqui, mas como a gente traz mais a sociedade? Porque eu acho que é a sociedade que vai conseguir desenvolver esses projetos na temporalidade do que a gente precisa fazer. Né? Então, esse para mim é o maior desafio. E é o que a gente vai precisar fazer em 27 também, né? Que é como envolver a sociedade carioca, brasileira, na sensibilização que essa conferência pode proporcionar para a cultura oceânica, para a presença do oceano na vida dos cariocas. Eu acho que é uma coisa... Tem coisas que é assim, né? Que é tão arraigado que a gente sequer percebe. Aquela história do zumbido que está ali, mas que a gente só percebe quando ele sai, né? Ela está tão intrincada no nosso corpo, no nosso cotidiano, na nossa história, na nossa infância, que a gente sequer dá conta do que é o oceano para o Rio de Janeiro, né? Não existe Rio de Janeiro sem isso, não existe. Então, eu acho que pode ser um grande momento de sensibilização para isso, trazendo a sociedade, misturando sociedade e política de uma maneira que a gente consiga pensar a médio prazo. E aí, expandindo, quando a gente fala de Rio de Janeiro, porque muitas vezes assim, o mar está muito presente na vida da gente que está ali morando perto dele, né? Mas a gente ainda acha que enfrenta uma questão quando a gente fala de Rio, de pessoas que moram no Rio, que nasceram no Rio e que não conhecem a praia. E que não conseguem chegar, e aí você tem muitos obstáculos nesse caminho, existe um transporte, existe um deslocamento, existe tempo, e existe uma desigualdade social assustadora, né? Porque eu falei aqui da conexão com o mar, que eu acho que eu já naturalizei, eu vou com frequência, onde, para mim, assim, passar 3 semanas sem estar ali, sem sentir a brisa, faz muita falta, mas entendendo isso como uma grande riqueza de vida, de bem viver, como um privilégio. Né? Quando eu acho que também existe uma necessidade de a gente entender que não pode ser, né? Que o acesso a esse bem viver, que leva a um bem-estar, ele deve ser de todo mundo que está ali. Acho que essa ainda é uma luta. E ainda tem essa Muito questão grande. da política, porque quando você falou disso, eu só lembrei da PEC, da PEC 03. É isso, que ainda tá aí, paradinha, mas a gente acabou de ver a grande destruição do meio ambiente no Brasil, né? A gente acabou, ainda me dói muito falar sobre isso, mas Antes de 27, de 26, e a gente pode Vamos mudar mobilizar isso. todo mundo. o nosso aprender eu acho que assim, o grande desafio é aprender a votar, saber votar direitinho, dar uma lida nos planos de governo, procurar saber o que eles estão falando. No meu caso, eu vou procurar sobre oceanos, sobre equidade, se tem no plano de governo, porque é isso, de uma hora para outra a gente se vê perdendo acesso à praia, imagina. Lá na Costa dos Corais, inclusive assim, a PEC está parada, mas a especulação imobiliária está gigante, né? Então, a grande maioria dos terrenos, os pescadores e pescadoras, marisqueiras que vivem na costa, eles estão sendo cada vez mais jogados para as periferias, porque os terrenos estão sendo comprados pelos grandes imobiliários para criar os grandes... Mas aí, falando da sociedade, a gente conseguiu brecar com muita mobilização. Houve mobilização da sociedade, nesse caso, que interrompeu
essa, né, privatização das praias. Eu acho. A ideia é essa, né? O coletivo, né? Como que a gente agrega cada vez mais, né? Eu lembro eu fazendo um videozinho com manhã. Mãe, Mãe, grava muito bom. aqui. Foi, mas eu fico, acho que até foi pra você, não foi? Mãe, ensina aí como é que volta no GovBR, como é que entra, bota lá. Tem que botar CPF mesmo, porque isso aqui é importante para votar. Foi uma grande mobilização, acho que valeu muito a pena. Eu fiquei muito feliz. A gente começou falando de amar, né? E acho que a gente passou por afeto várias vezes aqui nessa conversa, né? E eu queria que vocês relembrassem um grande momento de vocês com o oceano. Assim, um momento muito marcante. Acho que vou começar pela mergulhadora. O mais marcante, eu tenho dois momentos extremamente marcantes. Um que foi a minha realização pessoal, né, como uma pesquisadora, que eu passei por vários assédios na academia e entre o mestrado e o doutorado eu larguei a academia, fui trabalhar para uma empresa médico-farmacêutica americana para ganhar dinheiro para viver. Mas eu fui realizar meu sonho, que era, na minha primeira viagem internacional, eu fui para a Austrália mergulhar na Grande Barreira de Corais. Então, assim, esse ponto, nesse dia, a máscara toda alagada, aí o pessoal, você não vai desalagado? Eu digo, não, isso não é água não, isso é lágrima mesmo, eu chorando. Porque foi incrível, a Grande Barreira de Corais da Austrália, ele é o maior organismo vivo do planeta, né? Então, estar lá, poder mergulhar isso há 10, quase 15 anos atrás, na verdade, testemunhando, né, aquela vida foi muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, também, recentemente, quando eu comecei a discutir pós-pandemia, né, a minha questão mesmo, assim, a minha negritude, o que eu estava falando, eu me deparei com essa questão da sociedade, de como que a sociedade trata o oceano como se fosse uma mulher negra. E isso me dói, essa consciência de que a gente precisa, da mesma forma como eu luto também por essas questões de igualdade, principalmente igualdade racial, a gente precisa mostrar para a sociedade que o oceano, ele não está ali só para nos servir, ele não é a maioria, recobre 70% do nosso planeta por nada, ele tem uma razão de estar ali, ele é nossa fonte de vida, ele cuida de nós, como a maioria das mulheres negras, né, cuidam da gente. Então, esse sentimento também foi super importante para mim. Forte. Bom, comigo eu acho que foi quando eu aprendi a surfar pela primeira vez. A sensação, assim, de estar na onda é tipo, uau! Playground ali, rolando mesmo. E de muita alegria, né? De muita diversão, assim. Então, quanto que estar nesse contato com o mar, né? Também desperta emoções benéficas, né? Emoções alegres, felizes. E a gente, quem é mais feliz, consegue ajudar o outro e consegue estar engajado e consegue ter uma força, né, de vida. Eu acho que a alegria move muita coisa, né? A gente está alegre, a gente consegue se movimentar. Quando a gente está muito triste, né? A gente fica acamado e tal, não sei o quê. Água parada dá dengue, né? Então, se a gente se movimenta, a gente consegue também movimentar o outro e movimentar aqui, e aí é trabalho de formiguinha, né? E a gente se movimenta, e movimenta ali, movimenta aqui. Então, acho que a alegria é uma força muito importante. Ir para o mar com essa sensação, né, de estar feliz ali diante dele. E outra vez também que eu mergulhei, na primeira vez que eu mergulhei, eu fiquei, que isso? Tipo assim, Onde foi? nossa, foi em Ubatuba. Na época, um tempinho atrás, que eu tinha mudado para lá e comecei a fazer o curso de mergulho. Aí aquele paredão azul, né? Parecia que era o céu, assim, né? Debaixo d'água. Eu, nossa, velho, eu quero morar aqui, não mentira, mas aqui. Foi muito impactante, assim. E lados negativos, assim, também, né? Essa relação com o plástico. Eu fico muito tocada mesmo de, cara, a gente deu também ajudar a resgatar tartaruga, né, que estava engolindo plástico e a gente tirando aquilo dentro dela, sabe? Foi muito impactante para mim. E eu fico batendo nessa tecla o tempo inteiro, assim, de plástico não... Nossa, eu chego a sonhar com isso, sabe? Faz parte da minha vida mesmo. Então, é uma coisa que a gente pode estar bem atento, assim, né? Por aí. São Pedro da Aldeia?
Água fria! Não, eu lembro, assim, na hora que você perguntou, não consegui tirar da cabeça os momentos que eu passei com meu padrasto, que na verdade eu chamo de pai, mas que era meu padrasto que já faleceu, no mar pescando, numa traineirinha, e que que ele ia pescar e depois fazia o peixe, porque eu também sou taurina, então tem que Também, se o mar tem a ver com comer. Tudo pra gente tem a ver com Fazia Então fazia o peixe ali na hora. Eu acho que assim, para mim é muito marcante mesmo essa vida da praia, do pescador, e era o tempo todo cheio de pescador na minha casa, em São Pedro da Aldeia. E eu acho que assim, essa vida da praia, da pesca e de uma... Eu ia falar uma simplicidade, mas não é uma simplicidade, é uma coisa, é quase assim uma autossuficiência. Né? Não precisa de mais nada. Tá tudo ali. Tá tudo ali. É exatamente isso. Você pescou o peixe, fez o peixe, comeu o peixe, tá tudo ali. Não precisa de mais o quê? É um pouco essa sensação que me vem relacionada ao mar. A gente tem tempo ainda, eu tô quase sugerindo outro encontro na praia. Bora! Comendo um peixinho. Acho justo. Acho justíssimo. A gente tem tempo? Tem, pode? Você podia contar também a sua experiência, né? O mar? Aí depende de qual. Aquela que te faz pensar, que você fala. Ai, cara, mar, então, eu acho que eu consigo relembrar vários momentos da minha vida, várias fases da minha vida pensando em mar. Então, assim, desde de momentos de medo também, assim, eu já mergulhei, eu não sou boa mergulhando, mergulho tem que ter uma tranquilidade, né, que eu não tenho. Né, eu consumo tudo rapidinho, porque meu coração é acelerado, eu sou ansiosa. Mas eu tive experiências maravilhosas no mar, em Noronha. Você deve ter mergulhado muito lá, né? Fui No fazer algumas Recife, pesquisas lá. Eu fiz o curso de mergulho profundo em Noronha. Então, eu mergulhei na corveta, 60 metros de profundidade. Dia do meu aniversário, eu tava fazendo 34 anos. Tava lá, tava no mar, em Noronha. Quando eu tava subindo ali no mergulho, que você tem que fazer descompressão, um mergulho, né, que você leva muito tempo para voltar. E aí o Romeu Dibi, que é um mergulhador de Minas, Olha, que me treinou na Mina da Passagem, na caverna. Aquele treinamento de caverna eu fiz em Minas. Ele levantou a plaquinha e botou feliz aniversário. Então, assim, momentos muito legais, mas também quando eu fui mergulhar, eu mergulhei na China, no interior da China. A caverna aí já foi um mergulho mais tenso, não era mar, né? Caverna já é um mergulho bem mais tenso. Mas eu acho que eu tenho essa relação, assim, frustração, não sei surfar, eu sou louca pra saber surfar. Eu fiquei em pé, acho que 2 vezes na minha vida, eu falo, cara, tem um sonho que eu ainda preciso, é esse, porque é bom. Eu também não sei muito, né? não, só sei ficar ali de pé, ali tá bom. E aí tem um ponto que a gente não falou, né, assim, a relevância do esporte. Boa. Quando a gente fala disso, né, e o quanto é importante ter atletas que sejam ativos em relação ao próprio trabalho também, né, porque... Muitos esportes dependem do mar. Total. E também muitos atletas vão para esses esportes por paixão pelo mar. Como é que o esporte pode trazer isso de uma forma divertida, Exato. né? Sem a gente ter que ficar ali didática, se quem tipo não assim, gosta desse caminho, assim, de cara, estar aqui porque isso aqui é legal estar aqui, é bom estar aqui. Quem é a embaixadora da Unesco para a década do oceano é a Maia Gabeira. Maia Gabeira. A Maia, ela tava lá desde a primeira conferência, acho que em Nova York, depois em Lisboa, que né, ela tava lá pertinho. Tava de novo agora lá por Nice e com certeza deve vir por aqui. E ela traz muito, exatamente isso, a importância do oceano, do esporte, né? E esse contato. Né? Como que o oceano traz esse bem-estar, traz essa profissão, traz essa adrenalina, né? Traz essa torcida, né? Eu acho que eu me lembro quando eu era pequenininha que a gente via nas Olimpíadas as medalhas, quantas medalhas que o oceano trouxe pra gente. Nossa, velejando, esse é um ponto impressionante. muito interessante, assim, porque a gente teve a Olimpíada de Tóquio, que ela foi transformadora de várias formas, né? Pelo momento, a gente via a pandemia, então em algum momento se falou sobre alegria, né? Sobre felicidade. Acho que ali ficou muito claro como o esporte, ele é essencial para isso também, um momento de muita tristeza no mundo, o esporte trouxe né? A Raíssa trouxe um sorriso. E além disso, a primeira medalha
do surf olímpico é pra sempre de um brasileiro, né? Dá Falando do licença. Ítalo, eu tava lá na hora da medalha do Ítalo, acho que foi um dos momentos do esporte mais bonitos que eu tive a chance de assistir. Uau, Trouxe você tudo tava junto lá. que a gente falou agora. O Ítalo, quando ele conquista a medalha, ele olha pra cima, faz um sinal, era uma menção e agradecimento à avó dele, ele tinha perdido a avó tinha pouco tempo, ele é de Bahia Formosa, e ficou claro ali a relevância, o tamanho daquela mulher na vida dele. Então foi ali uma conquista, né, que claramente não foi só dele, ele estava ali levando muita gente junto. Pelo ineditismo, pela beleza da gente ver a bandeira do Brasil e ouvir o hino, eu fico arrepiada. Com o mar. Eu acho que eu nunca tinha imaginado assistir a isso, sabe? Porque se eu olhar e falar assim, cara, é o mar que traz tanta referência pra gente, que é brasileiro, que traz tanta importância, tanta paixão, e você vê com a nossa bandeira e o hino, você fala, cara, que orgulho. Pô, Sabe? sentimento, né? Orgulho de tudo, cara, né? Da nossa sim, história, tamo desse menino junto. reverenciar uma mulher, uma avó, né? Aham. Ancestralidade. Total. Tava total. tudo junto. Eu acho que foi muito bonito. E quando a gente falou aqui de Marcante. diversidade, foi uma Olimpíada em que as mulheres, né, mulheres e nordestinos levantaram o Brasil. A gente foi muito bem, a gente conseguiu ter uma performance melhor que a do Rio de Janeiro, isso é muito difícil de acontecer. Porque no Normalmente, próprio local... naturalmente, você está porque jogando né? em casa, né, tem o melhor resultado. E ali a gente teve um resultado melhor ainda. Então, né, eu tava aqui passeando, que eu fiquei tão interessada em tudo que vocês têm para trazer, que eu deixei o esporte, que é a minha vida, um pouco de lado. Total. Mas não dá para separar o esporte da natureza, E né? agora está acontecendo uma coisa muito bacana no Rio, que é essa moda de nadar no mar, né? Que é uma delícia. Eu mesma tô eu fazendo, amo. nada, Copacabana? Praia Vermelha. Ah, eu nado em Copacabana. É. Quando eu tô no Rio, que eu posso, eu vou Mas nadar que em Copacabana. incrível, não, e virou uma febre, que bom. E remar É também, né? necessário. O resgate das Canoa, canoas. E a canoa, stand-up, exato. natação. Até Não, o beach isso é tênis. E de novo volta pro acesso, porque o esporte também, dependendo da modalidade, ela é muito excludente. Né? Porque você precisa ter acesso ao equipamento, você precisa ter acesso ao clube. Mas nadar Então no isso mar já tá vai. super A democrático. natureza, Tá super democrático. né? Exato. Pra Não, Aí, aí é uma projetos- pequenas controvérsias aí, porque eu digo, a minha referência de quando eu era pequena era as medalhas de ouro que a gente trazia no velejar. Na então, vela, assim, na na vela vela, já que é uma coisa sim, bem... aí bem- é outra. Não, eu mas, digo, mas tem pra outras trazer a democracias. rotina, sabe? Não, é. No Rio, você pode trazer a rotina esportiva pra tua vida através do mar. De várias formas, né? Então é um lazer, Democrático. é um É, beach esporte, tênis também o beach agora tênis, Não, é. né? O futevôlei, isso tudo traz pro teu dia a Não, dia. E eu sempre também trago a questão da cultura de novo. Então, assim, eu tinha essa relação com a vela, porque lá em Pernambuco a gente tem a vela Jangadinhas, né? Inclusive amanhã, lá na Barra de Santo Antônio, em Alagoas, tem, eu acho que deve ser a 30ª regata dos pescadores, que é a coisa mais linda do mundo. E Barra Onde é lindo, eles, né? É lindo. Essas E eles vão jangadinhas com lá, as é jangadinhas, maravilhoso. com as velhinhas, e estão lá, e eles ganham o prêmio deles, que é dar a volta lá na Pedra da Cebola e chegar de volta lá na Barra, e é uma festa, né, que tem muito significado e tem essa relação realmente, assim, disso, né, do esporte, na verdade, e do conhecimento tradicional, do saber fazer o gingado lá das velas e dar um borde para um lado, um borde para o outro, saber navegar olhando as estrelas, né, tudo isso tá lá, os pescadores sabem mais que ninguém. Nossa, Eu acho é bacana. incrível. Conhecem os sons. Conhecem tudo. Então, Eu acho bacana tem essa relação também. essa cultura também, né, da pesca ali, que a gente também pode falar muito da arte, né, do artesanato ali. O que a gente consegue fazer, né, com a rede de pesca, né, a gente já pode utilizar para fazer bolsa, Já né, pode para dar uns fazer spoilers? Uau! Para fazer bolsa, né? Para fazer como forma de subsistência também, né? E algo ecológico ali, né? Então, a gente às vezes tem a faca e o queijo na mão, igual a gente fala em Minas, e só falta colocar ali para fazer acontecer, né? Eu acho que a arte também é um lugar muito importante. Agora eu fiz o mestrado lá na UF em artes, né? E aí eu trouxe exatamente isso, arte, ecologia e espiritualidade, que para mim é uma tríade muito importante e que está interligada, né, para tudo na minha vida, assim. Só que aí eu peguei pela dança, cósmica, né, que vem muito do Krenak, né, que ele fala dessa dança cósmica da vida.
Mas a arte nesse lugar da sensibilidade, né? Igual eu estava falando, como que a gente sensibiliza a sociedade para se envolver nesses assuntos? Eu acho que através da música, da poesia, né? De você estar ali, ver um pôr do sol. Aqui a galera bate palma, né? Isso é maneiro também. Mas você tá ali vendo o pôr do sol e aquilo te toca de alguma forma, né? E você transforma aquilo em arte, que é a pura criação da vida, sabe? É a vida pulsando dentro de você e você ter essa oportunidade, né? De se encantar pelo mundo, sabe? Eu acho que a minha tese foi exatamente isso, foi o reencantamento ecológico, como que a arte pode trazer isso de volta, né? E aí a gente tem mais tesão pela vida, que é literalmente a gente agir, né, e ir atrás e buscar e fazer as coisas, porque se a gente ficar só focado no desastre, né, no problema, a gente está sucumbindo ali na lama, né? E aí como que a gente transforma essa lama em uma lótus, né? Como que a gente amplia isso também, né? E traz para a força, né? Traz aqui, ó, bora, o que que a gente faz? A gente está aqui num podcast, né, maravilhoso. É para onde vai tua energia, né? Sim. Porque se você fica só no problema, no número, você fala assim, não, calma aí, vamos para outra parte, Vamos pro olhar encantamento. aqui, exatamente. Né? É só trocar essa lama por essa lama daí, onde você falou de nasce lótus, e trazer a lama do manguezal. Estamos feitos. Caranguejinho, eu sou canceriana, hein? Eu recifense, sou mangueirão. Manguetal, lá, Chico Sainz. Lá em Recife tinha os mangue boy e os mangue girl. Ai, ó, que massa. Cresci na lama, na verdade. Axé. Né? Na verdade, foi... Recife e Olinda é muito a terra de manguezal. Né? Axé, então, a pô. gente ainda tem um dos maiores manguezais urbanos lá em Recife, né? Na Ilha de Deus. Ali E o mangue é super importante, né? E principalmente para o clima e para essa relação. Toda vez que vocês estavam conversando dessa questão, o rio não dá para pensar o rio sem pensar no oceano. Eu digo, não dá para pensar os rios sem o oceano e os oceanos sem os rios. Né? Na verdade é isso, é essa conectividade, né? Esse ciclo das águas é o que permite essa vida no planeta, então é muito bacana. E aí viajar pelo nosso país é muito importante, né? Pô, Pra gente Brasil. conhecer. Nossa. E ver oceanos de outras cores, quando você estava falando, quando eu mergulhei e vi aquele oceano azul, eu lembrei muito, até foi no episódio do oceano, a Bruna, se chama Bruna Mangueóloga, ela traz justamente essa questão, dizendo assim, olha, vamos prestar atenção, porque oceanos têm outras cores. Se a gente for, né, acabamos de ir lá em Belém, o oceano lá é marrom, vários tons de marrons, dependendo da época do ano, a gente tem oceanos azul. verdes, né, então assim... Nem sempre a gente consegue ver só aquele azul bonito, escuro, lindo. Assim, E dos encontros das águas, né? Que vão provocando essa coloração. Quando o mar isso encontra o demais. rio. Diversidade é bom demais, gente. Qualquer de cores. E no Brasil não falta. Né? Pois é. Ainda No bem. lugar onde você vai, muda tudo. Muda a cor da água, muda o Demais. tipo Lá de em Minas, por exemplo, tem um lugarzinho que chama Ibitipoca, que é a minha já fui, terra. maravilhoso. É Nossa. amarela, aquela água amarela. Lindo demais. Amo Tava lá Ibitipoca. agora, velho. E aí você mergulha na água, você já volta como... nasci de novo, né? Que é gelado. Aí tem gente que faz na banheira de gelo, eu falo, pô, vem pra Ibitipoca que você vai ver. É muito. Não, a região dos lagos também. Cabo Frio, fiz curso de mergulho em Cabo Frio mesmo. Arraial. Era frio, cara. Arraial. Aí eu peguei uma água fria. Cabo Frio Eu é até queria ter ido brabo pra também. Arraial, porque todo mundo fala que é muito legal mergulhar em Arraial, mas lindo. na época eles estavam fazendo curso em Cabo Frio. Tava uma água gelada. Aí você vai pra Cabo Noronha, Frio. você fica de shortinho, você mergulha de short. Eu vai pra mergulhei a Bahia. minha vida inteira só de maiô. Eu me lembro a primeira vez que eu vim Isso fazer... é um luxo. Eu digo, neoprene? Que é isso? Aquele negócio difícil de colocar. Mas carioca gosta de água gelada. Eu gosto. Eu acho que a água gelada é um. É isso, Sabe? eu quero levantar. E correr e depois entrar água gelada, parece que já zerou. Zerou, já fez a tratamento. vida tá feita. É bom porque a gente tem diversidade pra isso acostumado. também. A Nossa, gente é bom acostumado, né? Tem uma coisa que eu lembrei também, você perguntou dessa memória afetiva, quando eu morei na Bahia, né? Essa coisa que você falou do mar quente. Nossa, era incrível pra mim, que eu tava acostumado com o mar lá, daqui do Rio, né? De Rio das Ostras também. Véi, eu acordava à noite, aí aquela brisa da Bahia, aí eu tive a sorte de achar uma casinha bem na beira da praia, assim, aí eu caminhava um pouquinho, aí lua cheia, aquela coisa divina, maravilhosa, e aí eu só ia, assim. Se bobear, você nem voltava.
Mas, nossa, fica muito marcado, né? O afeto ali do quentinho do mar, né? De tipo, tô mergulhando e parece que... lembrei de outra coisa agora também, que é a terapia aquática, que aí eu fiz esse curso na Bahia com Maui lá de Piracanga, que é a terapia que a gente volta para o útero, né? É como se a gente recriasse ali aquela sensação de estar no útero da mãe, né? Então a gente fica imerso assim debaixo d'água, aí o facilitador, no caso ali, tô ali facilitando, e aí a gente faz alguns movimentos que relembra essa conexão, né, com a vida intrauterina. E aí, cara, acessa memórias assim profundas e profundas, tão terapêuticas, sabe? E uma coisa, né, que o mar e as águas, né, são as emoções também, né? Então, como que isso tudo está conectado, né? Como que a gente consegue se autorregular, por exemplo, num dia muito caótico e o mar tá ali tranquilinho, a gente vai, fica ali de boa, consegue se autorregular. Agora, ao contrário também, quando o mar tá agitadaço e a gente tá numa baixa, sabe? Você pega aquela energia ali, puf, Dá um sacode. dá um sacode, bora pra vida, bora viver. Tem uma frase bem bacana que é isso. Quando a gente está trabalhando cultura oceânica, a gente fala justamente de um oceano só, né? É isso, o oceano nos conecta. Na verdade é isso, assim, não existem barreiras no oceano, né? Ele está conectado. E um outro exemplo que, assim, que me tocou muito dessa questão de relação com o oceano, não foi nem comigo pessoalmente, foi a oportunidade que eu tive através de um projeto que eu submeti para o Black Women Ecology Evolution Marine Science, que é uma ONG americana que são para as mulheres negras que estudam ecologia, evolução e ciências marinhas. E aí a gente fez ano passado, está fazendo essa semana exatamente um ano, que a gente fez o primeiro evento, né? Eu coordenei o primeiro evento lá em Tamandaré, em Pernambuco. E foi incrível porque a gente abriu a seleção, a gente conseguiu o financiamento e abriu a seleção nacional, né, para as mulheres, porque a gente ia proporcionar para as mulheres a passagem, a hospedagem, ia fazer um curso de mergulho para 10 mulheres. Né? Então, assim, dá o certificado. Então, a gente estava promovendo não só a questão, né, de estarmos juntas todas as mulheres, que era uma coisa assim, para mim pessoalmente foi muito difícil, né, ter questão de dinheiro para poder fazer curso de mergulho, né? Então eu só fui para Noronha a trabalho, eu nunca fui para Noronha vou passear em Noronha, né? Sempre tinha uma pesquisa, sempre tinha alguma coisa relacionada a isso, tive a sorte de ir algumas vezes, mas como o oceano trouxe para mim uma conexão de poder dizer que, através desse projeto, eu pude mostrar para uma bióloga de Rondônia, ela foi pela primeira vez ver o mar lá em Porto de Galinhas, lá em Tamandaré. E eu pude proporcionar, né, junto com esse projeto também, que uma mulher trans do sul da Bahia pudesse fazer um curso de mergulho, e hoje ela é uma exímia mergulhadora, está usando o curso no mestrado dela lá no sul da Bahia, assim, que está fazendo realmente um diferencial. Então, essas pequenas coisas que o oceano traz é algo que, assim, que marca muito. Que são grandiosas, né? São grandiosas. Você, de alguma forma, tá ali na vida de uma pessoa para sempre, né? Certamente elas têm uma memória afetiva com você e com o mar. A gente falou tanto, acho que, pelo menos eu aprendi muito, porque vocês dominam, né? Cada uma na sua área, mas vocês têm muito conhecimento. Para vocês, o mar é o objeto de estudo, né? É ao redor dele que vocês circulam e evoluem e aprendem. Para mim é uma relação muito mais de paixão e acho que de uma assumida interdependência que eu tenho com o oceano. Só que depois de tudo aqui que a gente falou, né? A gente falou de afeto várias vezes, a gente falou da conexão com outras mulheres, a gente falou de experiências marcantes, a gente falou de desigualdade, de equidade, tudo isso tendo ali o oceano no centro. E a gente terminou, na verdade, voltando, resgatando a barriga, a nossa primeira conexão, porque que é na água que a gente sente o aconchego e vai ser para sempre, né? Acho que ali está o início da nossa história e
Eu espero que de uma forma afetuosa e com muito amor a gente tenha conseguido passar conhecimento, sim, né? Mas passar essa consciência, né, do tamanho que a natureza tem na nossa vida, do tamanho que a gente tem perto da natureza e do quanto a gente tem uma interdependência não só com a natureza, mas também entre a gente, que a gente... Somos natureza. Somos natureza, somos natureza. Eu acho que a gente conseguiu levar o mar para um espaço de amar. E obrigada a vocês por isso. Muito obrigada. Gente, obrigada. Gente, antes da gente terminar, eu tenho um presentinho aqui para vocês. Que foi justamente, você estava falando justamente da questão da arte, da relação do transformar da economia azul. Então, tem um projeto lindo da Marulho, da Bia, junto com uma comunidade lá aqui do Rio de Janeiro. São uma comunidade de pescadores da Ilha Grande, né? Da Ilha Grande, que eles recolhem redes que ficaram presas, né, no fundo do mar e costuram e fazem vários objetinhos. Tem bolsa, tem necessaire, tem sandália. E aí agora tem esse projetinho junto com o Oceano, que é, né, essas pulseirinhas. Que linda. Gratidão. Pra cá. Eu já tô com a minha também, que a Bia me deu lá em Belém. Mas é a nossa conexão também, né? E aí eu acho que assim, a gente precisa terminar esse nosso podcast. Eu acho que na hora de subir o som, eu vou sugerir pro pessoal subir uma ciranda. Eu acho que a gente precisa terminar com Lia de Tamaracá, uma mulher negra, e terminar numa ciranda, sobe aí. Tomara que esteja lá essa ciranda que me deu foi Lia. Que morar na ilha de Tamaracá, né? Eu acho que quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Tamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Tamaracá. Vamos lá dançar essa ciranda, eu fechei! Obrigada, gente. Foi uma delícia. Foi um prazer. Prazer.